Então vamos lá para o conceito que talvez seja o mais difícil de todos, que é o de diferença de potencial ou tensão. Quando a gente vê lá 220 volts, 127 volts, como eu falei na aula anterior, 13.800 volts, o que é volt? Tá? Primeiro, para a gente entender, a gente precisa ver que foi estabelecida uma unidade para carga elétrica, chamada de Coulomb. Tá? E a gente tem como sendo um elétron a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? O gerador elétrico ele funciona igual a uma bomba d'água. Ele fica retirando carga elétrica de um polo e acumulando em outro polo. Tá? Então, um lado do polo, um polo elétrico fica com excesso de cargas e o outro fica com deficiência de carga. Como são elétrons que se deslocam, um polo fica carregado negativamente e o outro fica positivamente. Em outras palavras, o gerador provoca então uma diferença de potencial, uma DDP. A diferença de potencial entre dois pontos é o trabalho que deve ser feito para movimentar uma carga contra um campo elétrico e a sua unidade é dada em volts, tá? Ou seja, 127 volts, 220 volts, isso significa diferença de potencial ou tensão. Então, com isso, a gente tem que a diferença de potencial entre dois pontos de um campo eletrostático é de 1 volt, quando o trabalho realizado contra as forças elétricas ao se deslocar uma carga entre esses dois pontos é de 1 joule por coulomb. Basicamente é isso, a gente tem excesso de carga em um polo, deficiência de carga em outro polo, e quando o trabalho realizado contra as forças elétricas para deslocar uma carga entre esses dois pontos, entre esses dois polos, é de 1 joule por coulomb, a gente tem que você tem uma diferença de potencial de 1 volt entre esses dois pontos.